Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos falar sobre uma das políticas públicas mais discutidas dos últimos meses, a descida do IRC. Incidindo sobre os lucros, o imposto é o principal mecanismo de tributação das empresas e representa cerca de 15% da receita fiscal em Portugal. Mexidas no IRC são um clássico do nosso debate económico, opondo quem as vê como indiferentes ou como uma bala de prata para dinamizar o crescimento. Elas entraram em força na discussão pública devido a uma proposta do Governo de um corte de 2 pontos percentuais em 2025, acabando por avançar a descida de 1 ponto na versão final do orçamento. Um dos estudos do mais recente Boletim Económico descreve a evolução do imposto e como comparamos com outros países europeus, simulando ainda o impacto económico de uma descida como aquela que, coincidentemente, foi aprovada. Para nos falar destas conclusões, temos hoje connosco Charmine Sazedes, economista do Departamento de Estudos Económicos e uma das autoras do artigo. Muito bem-vinda, Charmine. Olá. Já és quase uma convidada residente aqui no podcast e agora para falarmos de um assunto que tem ocupado muitas horas de debate. O vosso estudo tem uma descrição muito compreensiva de IRC, mas vamos começar pela pergunta se calhar mais sumarenta e também se calhar a mais complexa, que é, afinal, as empresas portuguesas pagam ou não muito IRC? E se calhar para responderes a isto tens que comparar com outros países, não é? Sim, então antes de mais, muito obrigada pelo convite, é sempre bom estar de volta. Posso começar por dizer que o IRC em Portugal tem um peso semelhante na economia ao que se observa na área do euro. Seja em termos de peso na receita fiscal, em termos de peso no PIB, ou mesmo em rácio da despesa que financia. Portanto, olhando para estes indicadores, não há aqui nenhum sinal de que as empresas portuguesas paguem mais IRC do que a média da área do euro. Se olharmos para as próprias taxas, temos em Portugal uma taxa normal de 21%. A esta taxa normal acresce uma derrama municipal, que pode ir até 1,5%, e depois ainda uma sobretaxa para lucros muito elevados. Mas depois existem também taxas reduzidas para as pequenas e médias empresas, que pode ser ainda mais reduzida se elas operarem no interior do país. Portanto, temos aqui uma grande diversidade de taxas e isto mostra logo que é muito difícil estarmos a comparar as nossas taxas com as taxas de outros países e conseguirmos tirar alguma conclusão. Uma comparação que surge frequentemente por causa da acessibilidade da informação é a comparação entre taxas estatutárias máximas. E aí, de facto, Portugal surge como um dos países que tem uma taxa mais elevada. Mas aqui é preciso ter cuidado porque isto não é indicativo de nada, não é indicativo de que as empresas em Portugal paguem mais, porque muito poucas empresas pagam esta taxa estatutária máxima. Para ser mais precisa, menos de 1% das empresas paga esta taxa e, portanto, teríamos que olhar para a taxa que as empresas efetivamente pagam, que depende desta progressividade de taxas e depende também de deduções fiscais, por exemplo. Exato, já lá vamos a essa taxa efetiva. Tudo aquilo que tu descreveste mostra como é difícil nós pegarmos num número e dizermos só que as empresas pagam muitos impostos ou poucos impostos. Entre a progressividade, as deduções fiscais que já referiste, o nosso IRC é especialmente complexo? Pois é isso mesmo que acabaste de dizer. Eu acho que o nosso sistema de IRC não é dos mais simples, não há de ser também dos mais complexos, mas claramente não é muito simples porque temos de facto esta progressividade das taxas e depois temos dezenas de benefícios fiscais que aumentam a complexidade do sistema e reduzem um pouco a sua transparência. Exato. Esses benefícios fiscais são um dos principais ingredientes desta complexidade. Vocês também analisam um pouco quem beneficia mais de deduções fiscais em Portugal, certo? Quais são as principais conclusões quando olhamos para essa distribuição desses benefícios? Sim, muito bem. Então, em 2023, tivemos mais de 60 mil empresas que beneficiaram destes benefícios fiscais, num total de 1,8 mil milhões de euros. Para te dar uma ideia da dimensão, isto é mais ou menos 20% da receita de IRC. É um montante muito significativo e ainda por cima tem crescido bastante, quase 20% face a 2019 e mais de 100% face a 2015. E só para dar aqui uma ideia, as deduções mais significativas estão ligadas ao programa CIFID, que é aquele incentivo fiscal para investimento em investigação e desenvolvimento. Mas respondendo mais diretamente sobre quem é que de facto beneficia destas deduções, como seria de certa forma expectável, são as empresas grandes. Se compararmos o peso das empresas grandes neste conjunto de empresas beneficiárias com o peso das empresas grandes na economia como um todo,
verificamos que nas empresas beneficiárias elas representam 2%, isto é 6 vezes mais do que elas representam no total da economia. E elas acabam por acumular 27% dos benefícios. As microempresas são 60% das beneficiárias, isto é mais ou menos 2/3 daquilo que elas são no total da economia, onde são mais ou menos 90%, e recebem 20% dos benefícios. Vocês manifestam alguma preocupação com a equidade deste tipo de instrumentos. Referindo agora, ainda em específico à taxa efetiva de IRC, que referiste há pouco, como um instrumento, se calhar um pouco mais útil para nós percebermos o que é que realmente as empresas portuguesas pagam de impostos, olhar para essa taxa efetiva que vocês fazem no estudo permite-nos ter uma visão, se calhar, menos distorcida desta realidade. E já agora, se pudesse explicar sequer o que é a taxa efetiva, como é que a calculamos? É isso mesmo, porque a taxa efetiva, no fundo, é olharmos para aquilo que a empresa efetivamente paga de imposto em proporção do lucro antes de imposto. Ou seja, já tem mesmo em consideração todos os benefícios fiscais que aquela empresa recebe e as taxas que lhe são aplicadas. Não é uma taxa teórica que ela eventualmente poderia pagar, é a taxa que ela pagou. Exatamente, é isso mesmo. Tanto que, em 2022, a taxa mediana efetiva que nós encontramos é de 19%, ou seja, 2 pontos abaixo da taxa estatutária normal de 21%. Portanto, mostra logo aqui a divergência que existe. E bastante longe daquela tal máxima que nós ouvimos que é de sempre falar. 31%, sim. Exatamente. E esta taxa efetiva varia muito consoante também a dimensão das empresas, imagino, porque elas também têm lucros diferentes, ou até, se calhar, do próprio setor onde elas estão, porque podem aceder mais a certo tipo de benefícios ou podem ter lucros também eles diferentes, não é? Sim, aquilo que encontramos é que a taxa efetiva é maior para as empresas maiores. Encontramos uma diferença de cerca de 5 pontos percentuais na taxa efetiva mediana entre as microempresas e as grandes empresas. E este diferencial é ainda maior se não existissem os benefícios fiscais. Na ausência de benefícios fiscais, a diferença seria de 7 pontos percentuais. Entre setores, as taxas não variam assim tanto, rondam ali os 19-20%. Apenas para o setor primário é que encontramos uma taxa mais baixa, um pouco abaixo de 16%. O estudo procura também estimar, aliás, isso recebeu bastante atenção, o impacto de uma descida de 1 ponto de IRC. O estudo parte do pressuposto que essa descida, essa perda de receita, tem que ser compensada. Por que é que decidiram fazer dessa maneira o estudo? Uma redução no IRC reduz diretamente a receita pública. E como sabe, o IRC é o terceiro maior imposto em Portugal. E é por isso crucial para financiar a despesa pública. Assim, qualquer alívio fiscal tem que ser compensado por alguma medida de aumento de receita ou por algum corte nas despesas para evitar um aumento da dívida pública. E, aliás, esta é uma das condições para que neste tipo de modelos se possa atingir o equilíbrio de longo prazo em que a dívida pública fica estável. O estudo considera 3 formas de compensação: aumento de impostos sobre o trabalho, aumento de impostos sobre o consumo ou redução do consumo público. Então, assumindo qualquer um desses 3 cenários, qual é, afinal, o impacto económico de uma descida de 1 ponto percentual? Ou seja, o que é que cortar o IRC num ponto vai ajudar a nossa economia no longo prazo? Então, se a redução de 1 ponto for totalmente reinvestida pelas empresas, ou seja, se as empresas usarem a poupança fiscal para aumentarem a sua capitalização, então teremos um impacto de 0,1% no nível do PIB no longo prazo. No entanto, se estes tais lucros adicionais não forem reinvestidos, ou seja, se forem distribuídos, por exemplo, em forma de dividendos, aí o impacto na economia pode até ser negativo. Isto porquê? Por causa da tal necessidade de compensar a redução da receita por outra medida de consolidação orçamental. Portanto, é difícil ver aqui ter uma conclusão muito tremendista sobre um impacto muito positivo ou muito negativo. Temos alguma referência para saber o que normalmente fazem as empresas com este tipo de poupança fiscal? Eu sei que vocês simulam as duas coisas, mas sabemos o que é que teoricamente as empresas costumam fazer? Isso é uma muito boa questão, mas infelizmente não temos essa referência e é por isso mesmo que optámos por apresentar os 2 casos extremos de reinvestimento total ou reinvestimento nulo
e a realidade, em princípio, estará algures pelo meio. Exato. Uma última pergunta. Portanto, nós, quando fazemos esta simulação, assumimos uma perda de receita e depois um impacto na economia. Haveria políticas públicas, nem que seja teoricamente mais eficazes, para obter um resultado semelhante, um resultado económico semelhante àquele que obtemos nestas simulações? Neste Políticas em Análise não fazemos a avaliação de nenhuma política alternativa. No entanto, algum tipo de incentivo fiscal ou investimento que minimize este tal risco dos lucros adicionais não serem reinvestidos poderia ser uma alternativa interessante que devesse pelo menos ser considerada ou estudada pelos decisores de política. Mas, claro, qualquer uma destas alternativas tem que ser sempre avaliada considerando o espaço orçamental existente. Charmine, muito obrigado por este contributo importante e muito atual para o debate fiscal e orçamental em Portugal. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. A tributação sobre o rendimento das empresas em Portugal é o título do Políticas em Análise do Boletim Económico de dezembro e foi preparado por Sónia Cabral, Paulo Júlio, José Maria e Charmine Sazetes. Tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultado em bportugal.pt. Este foi o último podcast de 2024. Voltaremos aos seus ouvidos em janeiro de 2025. Boas festas e até breve.